O Comitê de Direitos da Criança da ONU acata parlamentares do PSOL e recomenda que o Brasil proíba escolas cívico-militares. Assunto para a repórter Tawane Catan. Vale destacar que no estado de São Paulo, na gestão Tarcísio de Freitas, a adoção do modelo militar passou por audiência pública com ampla aceitação por pais e responsáveis. Mas, de acordo com deputados paulistas, Luciene Cavalcante, Celso Guianazzi e Carlos Guianazzi, do Partido Socialismo e Liberdade, a militarização do ensino público fere princípios básicos dos direitos da criança. Nós vamos conversar agora com a nossa querida repórter. Boa tarde, Tawane Catan, seja bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, muito boa tarde a você e boa tarde a quem nos assiste no Jornal da Oeste. Pois é, o Comitê de Direitos da Criança da ONU pede que o Brasil impeça a criação das escolas cívico-militares. Essa foi uma informação divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Jornal da Oeste. Essa é uma revisão periódica da ONU que acontece a cada 4 anos e meio sobre os direitos humanos e partiu de uma denúncia enviada pelos deputados Luciene Cavalcante, Celso e Carlos Guianazzi, todos do PSOL São Paulo, que são contrários à implantação das escolas cívico-militares no estado. Isso aconteceu na gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por meio de uma lei complementar. O comitê manifestou profunda preocupação com a violência contra as crianças e citou, por exemplo, frequentes mortes e desaparecimentos de crianças durante operações militares e policiais em favelas e áreas urbanas mais pobres. Já o deputado estadual do Partido Liberal, Tenente Coimbra, ele também é idealizador do projeto das escolas cívico-militares, ele criticou a medida, disse que é uma ação política e ressaltou alguns dados positivos da implantação desse modelo. Vamos conferir um trecho da entrevista. Talvez um pouco atrasado, tendo em vista que as escolas cívico-militares existem há mais de 20 anos em territórios nacionais. Eles questionam a eficácia do método, eficácia comprovada já em estudos que aumentam em média 20% de nota no IDEB, reduz a evasão escolar e aumentam a quantidade de alunos estudando no ano correto, sem contar na percepção de segurança, que aumenta em mais de 80%. O próprio documento questiona o avanço da direita, do conservadorismo dentro das escolas e ainda faz alguns questionamentos sobre as nossas políticas de segurança, principalmente voltadas para a criança e adolescente ao longo do Brasil. Não conhecem a realidade brasileira, não estão aqui. Infelizmente são influenciados por ONGs, por políticos. E só para relembrar a nossa audiência, Geise, em abril, a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo anunciou que 100 escolas devem aderir ao modelo cívico-militar em agosto. Isso deve beneficiar, segundo a Secretaria, cerca de 50 mil alunos. Isso foi antecipado depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que autorizou a criação das escolas. Bom, a gente teve um pequeno problema de link ali com a nossa repórter, mas vamos dar sequência aqui ao assunto. Então, a gente tem aí, Carol, a ONU. Bom, a gente poderia fazer um debate longo somente sobre a ONU, somente sobre um governo mundial, centralização de poder na mão de pessoas que são relativistas, de pessoas que são progressistas, entre aspas, né, porque não querem o progresso, querem, na verdade, destruir tudo aquilo que vem pela frente. Então, o primeiro assunto é esse, né, nós temos aí a ONU envolvida. Mas chama a atenção também que o Tarcísio de Freitas ele tem uma excelente aprovação aqui no estado de São Paulo, era promessa de campanha, está cumprindo, né, está fazendo escola cívico-militar aqui no estado de São Paulo. O pessoal já havia acionado o STF para tentar barrar, agora o pessoal de novo aciona tribunais internacionais, enfim, entra com essa história dos direitos humanos. A gente sabe que o buraco da educação é muito mais profundo, é tudo muito mais aparelhado com Secretaria da Educação, com o próprio Ministério da Educação, que aqui, na minha opinião, né, a opinião do veículo é a minha opinião, sequer deveria existir. Mas o ponto é, Carol, que a gente está tendo interferência da ONU numa gestão estadual. É esse que é o ponto. E isso o pessoal não chama de ataque à soberania, porque aí sim vai interferir numa instituição, que são as instituições de ensino de São Paulo. Geise,
Antes de entrar nessa questão da ONU, as escolas cívico-militares não são obrigatórias. Se você, pai, mãe, você não gosta da escola cívico-militar, você coloca seu filho numa outra escola. O que o governador Tarcísio está dando é a possibilidade de pais, como eu, sou mãe de 2 crianças, e eu busco na escola dos meus filhos uma escola que passe valores, virtudes, princípios. Isso está tão em falta na escola pública brasileira, a gente não aprende nem matemática, as crianças não têm nem matemática e português, quanto mais princípios e valores. Então, o que o governador Tarcísio está dando, olha aí, estão aí as cenas, é uma escola que ensina disciplina, tão em falta hoje na educação. Você que é pai e mãe, se você sente essa falta, você coloca numa escola como essa. Se não gosta, você é completamente livre para botar num ensino hoje completamente aparelhado pelo PT. Você muito bem colocou aí o MEC, saiu uma resolução recente do MEC mudando o ensino médio, né, o currículo do ensino médio. Isso vale para a pública e para a privada também, aumentando ali o número de matérias eletivas, né? E aí, quando você pega a resolução, é só doutrinação. As crianças vão aprender ideologia, vão aprender todo tipo de pauta progressista e de esquerda. Então, assim, a escola cívico-militar é um conforto que existe em São Paulo, existe também, acho que no Paraná, né? Mas em alguns poucos estados ainda não chegou. Tem escolas militares no Rio de Janeiro, né? Clássicas, muito boas, com aprovações em todas as faculdades, assim, a relação candidato-vaga gritante, mas não tem essa quantidade que o governador Tarcísio está oferecendo. Mas em relação a esse ponto da ONU, acho muito curioso, né? Nesse caso foi o PSOL, que não deixa de ser um puxadinho do PT. O que a gente está vendo aí com o deputado Lindbergh, essa gritaria toda em relação, por exemplo, ao Eduardo Bolsonaro lá fora, falando que né, Eduardo tem que andar de tornozeleira eletrônica, teria que ter uma extradição e o presidente Bolsonaro teria que andar de tornozeleira eletrônica porque estão atentando contra, já nem sei mais o que eles alegam, democracia e ferindo as instituições brasileiras, enquanto que o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma denúncia legítima a parlamentares americanos para que instituições sérias nos Estados Unidos investiguem atos contra cidadãos americanos, nada mais legítimo. E aí me lembrou muito a fala do ministro Zanin, ainda advogado do Lula, quando acho que ainda nem tinha o inquérito, a Kátia vai lembrar disso melhor que eu, foi à ONU, foi à OEA, foi denunciar os abusos de direitos humanos que supostamente estariam acontecendo no Brasil, né? E ele usa uma frase que é: aqui no Brasil a gente não tem a quem recorrer, né? Não tem mais a quem recorrer sobre esses abusos. E eu concordo com o ministro Zanin, exatamente por isso que o deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. A gente aqui está engessado. Mas aí nada desses casos fere a soberania nacional, né? Assim como um representante do governo americano teve no Brasil pedindo para que se reconheça todas essas facções criminosas que a gente tem, Comando Vermelho, PCC, como grupos terroristas, para que se facilite né, o combate ao crime organizado no mundo todo. Já ele trouxe dados de que vários estados americanos já estão com crime organizado brasileiro operando lá, infiltrados. Eles precisam que a gente mude a legislação para poder ter essa cooperação internacional. E aí, nesse caso não pode porque feriria a soberania. Então, só não fere a soberania quando a pauta é de esquerda, quando a pauta é progressista.